Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Maciel e seja bem-vindo ou bem-vinda a Entre Linhas. Hoje vamos falar sobre marketing jurídico e eu vou dar 12 dicas para que você tenha sucesso no seu escritório de advocacia. Então segura a vinheta e bora para a explicação. O cenário, jurídico está cada vez mais competitivo. Temos cada vez mais advogados começando a carreira ou com carreiras já estruturadas, alavancando sucesso aí, e fica difícil de galgar espaço nesse cenário todo. Principalmente porque a gente está falando de um cenário que envolve muito o fator de confiança, que é um dos aspectos cruciais para a gente contratar um advogado. Não só nessa profissão, mas principalmente nessa profissão, é um dos aspectos essenciais que a gente tem aí. Então, como é que a gente consegue alavancar o escritório? O que a gente faz para ter destaque? O primeiro ponto é conhecer bem o seu público. Parece uma coisa meio óbvia, mas nem todo mundo tem essa visão de entender bem com quem a gente está falando. E quando eu falo entender bem com quem a gente está falando, é entender no detalhe. Então, eu falo com donos de empresa porque eu quero focar no aspecto trabalhista. Mas você entende bem com quem você está falando? Será que você está falando com o departamento pessoal ou você está falando com o setor de recursos humanos, que são coisas diferentes? Porque o departamento pessoal está muito focado em processo, recursos humanos está focado em gestão de pessoas. Ou será que você está falando com empresas menores, que aí você fala direto com o dono, com um dos sócios? Então, você ter clareza de com quem você está falando e o perfil dessa pessoa vai ajudar a direcionar você para os próximos pontos. E aí, quais seriam esses próximos pontos? Ponto número 2 é, conhecendo bem com quem você está falando, você vai conseguir saber o que essas pessoas estão pesquisando. Então, você entendeu quem é a sua persona. Qual que é o interesse dessa sua persona? Então, se você sabe qual que é o interesse dessa persona, você vai saber um pouco melhor o que essa persona pesquisaria no Google, por exemplo. E aí, com base no que ela pesquisaria, você define quais vão ser as palavras-chave que você poderia usar em seus conteúdos. Quais são as palavras-chave que você precisa usar nos textos ou nos conteúdos que você for fazer para que você chame a atenção dessas pessoas, para que o seu conteúdo seja uma fonte de pesquisa para essa pessoa. E aí a gente entra no item 3, que é defina o objetivo do seu conteúdo. Então você sabe bem o que essa pessoa, o que esse tipo de persona está pesquisando. Então você vai definir quais serão os conteúdos que você vai produzir para essa persona. E qual que vai ser o objetivo? O que você vai ensinar com esse conteúdo? O que você quer que essa pessoa aprenda com esse seu conteúdo? Qual dúvida você vai solucionar dela? E isso é super importante, porque às vezes dentro de um mesmo tema, de um macro tema, você tem diferentes subtemas. E aí é importante você pesquisar e ver qual desses subtemas faz mais sentido dentro do seu escritório você produzir um conteúdo. E aí entraremos no nosso quarto item, que é formatos de conteúdo. Eu falei bastante sobre palavra-chave, escrever e tal, porque é legal a gente trazer mais visibilidade para o site e isso a gente consegue com conteúdo para blog. Mas ele não deve ser o seu único conteúdo. É importante que você também produza outros formatos, como vídeo, podcast, outros tipos de conteúdo para também chamar atenção. Porque você tem que se lembrar que a sua persona não está só pesquisando coisas no Google. Ela também ouve Spotify, ela também assiste YouTube, ela também rola o feed do Instagram. Então é importante que você trace, às vezes, o mesmo tema ou diferentes subtemas em diferentes formatos, para que você atinja as personas que têm diferentes perfis de comportamento. Às vezes é o mesmo tipo de persona, mas ela tem perfis de comportamento um pouco diferentes. E aí você precisa impactar esses diferentes tipos de persona. E não só isso, você vai ser muito mais atrativo também se você tiver formatos distintos. Então é importante levar isso em consideração. Dica número 5 diz respeito à excelência na produção de conteúdo. Não adianta você ter um calendário consistente de produção de conteúdo, que é o nosso item 6, se esse conteúdo for escrito de maneira ou produzido de maneira duvidosa. É importante que você tenha não só consistência, mas muita qualidade nessa sua produção. Faça o conteúdo de forma que ele de fato ajude a sua persona, que ele agregue, que ele traga informação relevante. Porque é isso, essa relevância, essa informação importante que vai fazer com que você crie confiança no seu público, que você galgue a confiança e aumente não só a sua visibilidade, mas também ajude a consolidar a marca do seu escritório. Quando a gente fala de consolidar a marca, a gente entra no nosso próximo item que diz respeito à nossa construção de autoridade. Você só vai conseguir construir a autoridade, seja você como advogado pessoa física ou o seu escritório como um todo, à medida que você fizer um conteúdo de qualidade que mostre o conhecimento, que fortaleça
o seu conhecimento para o seu público. Isso vai te fazer construir autoridade, então é super importante. Próximo item diz respeito a você promover o seu conteúdo com sabedoria. Então não só usar o SEO a seu favor, que é o outro item também, que é você construir o conteúdo de maneira otimizada, ou seja, para que os mecanismos de busca, os algoritmos encontrem ele, mas que você também use outras formas de divulgação, de repente um tráfego pago ou fazer parceria com alguns portais para que você aumente a visibilidade do seu conteúdo. Então, procure promover o seu conteúdo com sabedoria e estratégia. Os itens 9 e 10 estão bem correlacionados, que estão diretamente conectados com a transparência. Então mantenha, obviamente, em toda a sua atuação, mas também na produção de conteúdo, a ética, a transparência. Então mantenha a autenticidade do seu escritório e procure seguir os padrões legais, obviamente. Sei que nenhum advogado vai querer infringir a lei, mas acho que é importante a gente reforçar que não é só porque a gente está fazendo um conteúdo, a gente está indo para as redes sociais que a gente tem uma certa liberdade, entre aspas, de atuação. É importante seguir as normas corretamente também nesse ambiente. Por fim, os últimos 2 itens procure encorajar o seu público a engajar com o conteúdo produzido. Isso vai não só aumentar o alcance dele, mas também vai fazer com que o seu público comece a se conectar mais com a sua marca. E por fim, o último item avalie, mensure, acompanhe os resultados do seu conteúdo para você entender o que está funcionando e o que você precisa aprimorar. De repente, mudar o planejamento, mudar a rota, mudar a forma de produzir o conteúdo para que você consiga cada vez mais engajamento e aumentar mais aí a confiança do seu público. Combinado? Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, só mandar uma mensagem aqui que a gente responde com o maior prazer. E caso você queira um planejamento exclusivo para sua empresa, manda um e-mail aqui para contato@entrelinhasmarketing que a gente ajuda sem o menor problema. Combinado? Obrigada e até o próximo vídeo.